Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre Corinthians podendo receber valor milionário, fiel. É isso mesmo, mais notícias boas chegando no nosso Coringão. Memphis faz duras críticas a tudo que aconteceu na partida entre Corinthians e Atlético Paranaense. Vou esboçar aqui para vocês, inclusive aí dando aí umas indiretas para a CBF. Mateuzinho é dúvida contra o Palmeiras. Vou trazer todas essas informações para vocês. Peço humildemente para vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal para a gente falar muito sobre Corinthians, tá, fiel? E fiel, já quero falar para vocês que hoje no canal do Corintianeiro 2.0 vai ter outro vídeo lá para vocês. Acabando esse vídeo aqui, você espera um pouquinho, já vai lá, já vai ter um vídeo lá para vocês. Vamos falar sobre lateral chegando no Corinthians e atualizações sobre o Transferban, que as duas notícias também estão ligadas, tá, fiel? Times europeus começam aí a fazer citações e também sondagens para a nossa joia da base aí, o Guinegão. Vou trazer essas informações para vocês também. Importante que vocês vão lá para conferir todas as informações atualizadas, combinado? Vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso segundo canal, te aconselho você a se inscrever para fazer parte aqui desta família. Combinado, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Por quê? O Corinthians pode receber já, fiel, nos próximos dias uma quantia super milionária, uma ótima quantia financeira, sem o Corinthians fazer absolutamente nada. É isso mesmo, tá? O Pedrinho, quem que lembra do atacante Pedrinho, tá, fiel? Pedrinho, que pertence ao Zenit hoje, recebeu uma proposta do Zenit do Al Ittihad no valor de 220 milhões de reais. Olha o preço que tá valendo o Pedrinho hoje. Aquele mesmo Pedrinho que saiu do Corinthians para ir pro Chelsea naquelas negociações lá envolvendo o Yuri Alberto. Se eu não me engano, foi com o Yuri Alberto. Hoje ele está valendo 220 milhões de reais. O Al Ittihad aí quer pagar à vista para o Zenit esse valor. E é óbvio que o Corinthians tem 30% deste valor. Então o Corinthians vai receber absolutamente de graça 66 milhões de reais, tá, nos próximos dias. Vocês sabem por quê? Porque o Zenit gostou muito da proposta, gostou muito da negociação e deve fechar negócio aí com o clube árabe, e o Corinthians recebendo uma bolada pelo atacante Pedrinho, tá? Quero que vocês comentem sobre a sua opinião. Mais dinheiro entrando no caixa do Corinthians. O que nós esperamos aqui é que o Osmar Stabile não seja um fantoche e comece aí a delegar no Corinthians, tá? Começa a dar realmente sobre tudo aquilo que ele prometeu para nós, que é sobre não deixar ninguém mandar, que a palavra final vai ser dele, e começa aí a pagar contas, realizar algumas contratações, apesar que eu acho que não vai dar tempo por causa do mercado. Quando esse dinheiro cair, o mercado já vai estar fechado, mas o Corinthians tem muitas continhas que vão chegar, de Matias Rojas, de Maicon, né, de Rodrigo Garro, sobre o Tadjeres. Então o Corinthians precisa sim começar aí a guardar esse dinheiro, porque sabe que vem muita lama aí pra frente para o Corinthians poder acertar. Mas eu quero que vocês comentem, porque a sua opinião é de grande valor aqui neste canal. Certo, fiel? Vamos seguir aqui com mais informações. Primeiro, quero fazer só um breve comentário aqui referente ao jogo, tá, fiel? Primeiramente, o Atlético Paranaense tem que ser severamente punido por tudo que aconteceu na partida com a invasão do torcedor para cima do Hugo Souza. Ali, o cara podia estar armado, o cara poderia estar com algum objeto cortante, qualquer coisa ali que podia denegrir ali o Hugo Souza fisicamente, tá? E o Hugo Souza ainda se defendeu de forma errada, virando o corpo para trás. Isso é errado, tá? Então, o Atlético Paranaense tem que ser punido severamente por tudo que aconteceu lá. Uma baita vergonha aí a segurança lá do Atlético Paranaense, tá? Realmente isso não pode acontecer, esse tipo de coisa, em nenhum estádio, fiel. No Brasil, em nenhum estádio, tá? Porque realmente isso pode ferir aí o jogador, né? Poderia acontecer algo grave ali com o Hugo Souza, o cara tá bêbado ou entorpecido, acontece algo ali com o nosso goleiro, o cara poderia perder a vida se o cara dá uma facada ali no pescoço dele ou algo do tipo. E essas coisas realmente são muito graves. A segurança tem que ser rígida nos estádios e realmente aí eu acredito sim que o Atlético Paranaense tem que ser punido severamente. Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? Memphis Depay fez duras críticas, não só ao acontecido, mas também sobre o gramado sintético. E ainda ele diz aí, cutucando a CBF, tipo, Brasil, quando que vocês vão começar a ouvir os jogadores? Porque a maioria dos atletas reclamam do gramado sintético, tá?
Até porque hoje na Europa não existe gramado sintético, fiel. Qual gramado sintético hoje? Me fala um time europeu que tem gramado sintético. Não tem nenhum clube europeu que hoje tem estádio que joga seus jogos em gramado sintético. Nenhum clube, tá, fiel? Nenhum clube. E isso é extremamente grave. Não só por questões de lesões, ou também aí porque os clubes que têm gramado sintético levam vantagem. E eu não estou falando isso só porque o Palmeiras tem gramado sintético, não. Porque, veja bem, todos os clubes do Brasil, todos eles treinam no gramado natural. Treinam todos os dias no gramado natural. E o Palmeiras e o Atlético Paranaense treinam todos os dias no gramado sintético. Então, quando esses clubes vão jogar na casa deles, o gramado é sintético. Quem tem vantagem? O Atlético Paranaense, o Palmeiras. Então, todos eles têm que treinar no gramado natural, porque quando for jogar na casa do adversário, o gramado também é natural. Não existe só 2 clubes do Brasil ter gramado sintético. A CBF tem que agir sobre isso. Olha, troca isso aí, põe um gramado natural, porque a gente não vai permitir mais gramado sintético no Brasil. E pronto, acabou. Fiel, as tendências não são da Europa. Tudo que acontece na Europa vira tendência aqui no Brasil. Na Europa não existe gramado sintético, eles estão bem mais evoluídos que a gente. E se aqui fosse aí 5, 7, 8 clubes que tivessem gramado sintético, beleza, tá? Ah, muitos clubes do Brasil têm gramado sintético, mas são apenas 2. Só Atlético Paranaense e Palmeiras. Isso não pode acontecer. Só os 2 clubes treinam no gramado sintético. E o Corinthians aí, e todos os clubes que vão jogar contra eles, levam desvantagem, porque eles treinam todo dia no sintético. Então não faz sentido nenhum pra mim, porra, isso aí, tá? Tem que trocar, tem que ser mais rígido. Ah, tá com medo do Palmeiras? Tá com medo da repercussão que pode causar? Chega lá e fala, tem que trocar e pronto, acabou, porque não existe gramado sintético mais. Pelo menos é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam referente a isso, tá, fiel? Só pra mim dar uma palhinha aqui referente ao jogo de Corinthians e Atlético Paranaense, quero dar os parabéns aqui para o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Falei lá no canal do Corintianeiro 2.0 hoje. São 2 laterais que estão fazendo grande diferença no Corinthians hoje, tá, fiel? 2 laterais que estão apoiando o ataque como se fossem pontas e evoluíram muito, tanto o Mateuzinho como o Matheus Bidu. Jogando aí, tem hora que praticamente de atacante, com o Dorival segurando os volantes, é o que está ajudando a surpreender. Não vou deixar de elogiar também o Vitinho, tá, fiel? O passe que o Vitinho deu pro Mateuzinho foi uma coisa espetacular. Que, inclusive, quando o Vitinho tiver 100% recuperado fisicamente, é um atacante que vai nos ajudar e vai nos ajudar em muito, porque ele tem um mano a mano a seu favor, tem o que é o drible, né, fiel? Aquele jogador que quebra linhas, como diz Vanderlei Luxemburgo, é um jogador super rápido, versátil e inteligente. Aquele passe que ele deu pro Mateuzinho foi um passe de gênio, vamos combinar, né, fiel? Que foi onde se originou aí o jogo do Corinthians. Parabéns aos laterais, o Vitinho, o Hugo Souza, que fez grande defesa, ao Corinthians em geral, e também não podemos esquecer de Dorival Júnior, né, fiel torcida? Dorival Júnior criticado muitas vezes por nós, velho, gagá, tem que tirar, tem que vir outro, e o Dorival Júnior sabendo fazer, tá, fiel? Ele sabe o que está fazendo, porque ele poupa o time. Quando ele começa a mesclar o time, ele sabe que o nosso time fisicamente não estava legal. Ele sabe que se jogar 2, 3 jogos seguidos com o mesmo time, você pode prejudicar o Corinthians, porque o físico do Corinthians não entrega. Então poupou no Brasileiro, fomos prejudicados, patamos com Fortaleza em casa, jogo que poderíamos ter ganhado, mas tudo por um bem maior, porque contra o Palmeiras o time mordeu, o time estava bem fisicamente, tá? Então é um cara que sabe trabalhar, já ganhou 3 Copas do Brasil com 3 clubes diferentes e vai ser a 4ª agora com o Corinthians, se Deus quiser. Então é um cara que sabe trabalhar, temos que dar espaço e tranquilidade para o Dorival fazer o seu trabalho. Detalhe, ele não recebeu reforço, foi prometido para ele 4 reforços e chegou ninguém até agora, só o Vitinho. O Angeleri foi antes do Dorival. Então temos que ter paciência, porque ele sabe o que está fazendo. Se o Corinthians tiver aí a confiança no Dorival Júnior e dando tempo para ele trabalhar, mesmo com alguns resultados negativos que podem vir, principalmente com as contusões que nós estamos, tem que dar tempo para ele, porque ele sabe o que está fazendo. E na minha opinião, ele é um baita treinador. Não é treinador para a seleção brasileira, não por capacidade, não por nível, mas sim porque ele é um treinador que trabalha com jogadores diariamente. Seleção brasileira, você faz a convocação, trabalha 2 dias com os caras e vai para jogo, e depois você só vai ver os caras lá meses depois. Então isso é totalmente diferente de um trabalho que você faz num clube de futebol. E o Dorival Júnior, na minha opinião, é um ótimo de um treinador. Certo, fiel? Comentem para ver que quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. E quero saber aqui agora realmente sobre Mateuzinho, tá?
Mateuzinho, porque o Corinthians, ele está realmente com a bruxa solta. Não podemos negar aqui que o Corinthians aí está com a bruxa solta, porque não tem o menor sentido o Corinthians sofrer tantas contusões assim. Estamos falando de Memphis, que não estava 100%, jogou só um pouquinho com o Atlético Paranaense. Estamos falando de André Carrillo, estamos falando de José Martínez, estamos falando de Yuri Alberto. É realmente uma questão bastante delicada que o Corinthians está vivendo. E a informação que eu tenho para trazer para vocês agora é que o Mateuzinho é dúvida contra o Palmeiras, e digo mais, hoje está mais para o Mateuzinho não jogar do que para ele jogar, tá, fiel? Então é uma questão bastante delicada, porque depois do jogo de ontem contra o Atlético Paranaense, o Dorival Júnior, ele é obrigado, não por lei, porque não existe essa lei, mas ele tem a obrigação de nunca mais colocar o Félix Torres para jogar. Porque eu falei para vocês em vídeos atrás que, para mim, o Félix Torres não é possível um jogador que todo jogo que ele entra, ele atrapalha o Corinthians. Não é possível que todo jogo que ele entra, ele comete erros. Fiel, é normal um jogador ter estabilidade técnica, ou estabilidade aí de alguns dias. Ah, o cara não tá bem, mas tem um jogo que ele joga bem. Aí joga 3 mal, e depois tem um jogo que joga bem de novo, o caso do Michael. Mas não existe um jogador, todo jogo que entra, prejudicar o clube com gols sofridos, tá? Porque o Félix Torres estava na marcação do gol do Atlético Paranaense. Vou falar que ele é totalmente culpado. Não foi tão feio como o gol do Vasco, o segundo gol, mas prejudicou o Corinthians. Toda vez que ele entra, ele está prejudicando o Corinthians. Então o Dorival Júnior tem que pôr ele para treinar separado, não pode escalar mais o Félix Torres, porque escalar o Félix Torres hoje é a mesma coisa que você sair com um gol atrás. Não pode, fora que na final do Paulista ele quase entregou o ouro, né? Porque teve aquele pênalti lá, se não me engano foi anulado pro VAR, depois em seguida ele fez uma falta ali que quase foi pênalti de novo, em cima da área. É um cara com totais deficiências técnicas, parece, não tô falando que parece que é intencional. Parece que ele quer realmente sair do Corinthians, está forçando a barra, porque todo jogo que ele entra, ele erra. Então não faz sentido mais escalar o Dorival Júnior. Traz o Jacaré da base, coloca o Kaká na lateral pelo menos, o Kaká marca mais que ele, porque não faz sentido mais, na minha opinião, escalar Félix Torres. E, infelizmente, a gente pode perder o Mateuzinho contra o Palmeiras. Não está cravado, mas a chance é grande para o Corinthians não arriscar, porque derby, além de ser um jogo bastante pegado, a gente já conhece como é Corinthians e Palmeiras. Então o Corinthians pode aí esperar com o Mateuzinho. É lógico que não estou cravando, Fiel, porque o departamento médico do Corinthians, segundo as últimas informações, ainda não avaliou de forma decisiva se o Mateuzinho vai para jogo ou não. Ainda está em avaliação para ver se ele vai para jogo. Vai ver como ele vai reagir nos próximos dias. Mas é dúvida sim contra o Palmeiras. E por questão de ser um derby, pode ser que o Mateuzinho desfalque o Corinthians contra o Palmeiras, tá, Fiel? Até para não arriscar sofrer uma lesão mais grave. E aí que vem a questão dos laterais, né? Não temos lateral reserva, temos que ficar improvisando, infelizmente. Então não é uma notícia tão boa do Mateuzinho, mas em contrapartida recebemos uma ótima notícia também, Corinthians podendo pegar mais 66 milhões de reais. Glória a Deus, tomara que esse dinheiro seja bem usado para o Corinthians suprir aí as suas necessidades. Certo, Fiel? Comentem se você acha que o Memphis está certo sobre gramado sintético, o que vocês acham aí dessa nova contusão do Mateuzinho, que pena realmente, e também sobre a grana que o Timão vai pegar, tá? Comentem aí porque eu quero saber sua opinião. Meu muito obrigado por tudo. Não esqueçam de ir lá no Corintianeiro 2.0, hein? E vai